Você está colocando a sua vida em risco todas as noites sem perceber. Hábitos comuns que parecem inofensivos são um veneno silencioso que estão colocando a sua saúde em risco. Nesse vídeo eu vou te revelar 12 erros perigosos que você faz antes de dormir e como corrigir cada um deles para você dormir melhor e proteger a sua vida. O primeiro erro está relacionado à quantidade de água que você toma antes de dormir. Tem muita gente que tem essa mania de beber um gole ou um copaço de água antes de deitar porque só consegue dormir com a garganta molhadinha. Ou algumas pessoas também que moram em locais mais quentes e costumam sentir mais sede, principalmente à noite, quando ela lembra que precisa tomar água. O problema é que nas pessoas que têm uma idade mais avançada, 60, 65 anos de idade, os rins eles funcionam mais lentamente. Elas podem ter bebido a água 1, 2 horas antes de dormir, mas o rim só vai conseguir mandar para fora essa urina quando ela já estiver dormindo. E tem outra coisa, a bexiga também não consegue segurar essa urina por muito tempo. Então, ao invés dela acordar de manhã e fazer aquele xixi, ela vai ter que acordar à noite porque ela não consegue guardar por muito tempo essa urina. Quando a pessoa acorda durante a noite para fazer xixi, infelizmente ela interrompe aquele sono profundo, que é o responsável por dar aquela sensação de descanso no outro dia. Além disso, pode aumentar o risco da pessoa ter quedas. Por quê? Quando ela vai dormir, o quarto está totalmente escuro e quando ela levanta, ela não consegue enxergar o tapete, o móvel, um banquinho que ela tem no quarto. E isso aí pode acabar gerando uma queda na pessoa. Ela pode esbarrar em algum móvel ou até mesmo escorregar em algum tapete. O que você vai fazer então para evitar que isso aconteça? Você vai usar o seu dia, tanto amanhã quanto à tarde, para se hidratar bem. Não é para você parar de beber água, tá? Porque se hidratar é importante para o seu corpo funcionar direitinho. Então, você vai ter sempre ou um despertador no celular ou uma garrafinha perto de você para lembrar de beber água, mesmo que estiver sem sede. E à noite, você vai evitar de beber água pelo menos 2 horas antes de dormir. Ou seja, durmo 10 horas da noite, vou parar de beber água 8 horas da noite. Se sentir sede, dá aquela golada de água. Não precisa tomar um copo cheio de água também. E outra coisa, você pode colocar algum abajur, alguma luz noturna aí no seu quarto para evitar que o seu quarto fique totalmente escuro e quando você for se levantar devagarinho, lembrar mais ou menos onde está cada móvel do seu quarto, para evitar que você esbarre neles e acabe caindo. Outro erro bastante comum é a pessoa jantar muito tarde e próximo da hora de dormir. Hoje em dia isso é muito comum de acontecer, porque a pessoa acaba se distraindo com a novela na televisão ou até mesmo com o celular. Às vezes acaba ali passando horas e horas, ignorando a fome e quando vai ver já são 10 horas da noite. Quando eu como, meu corpo ele precisa digerir os alimentos para trazer os nutrientes, me dar energia. Com o passar dos anos, o envelhecimento da gente, a nossa digestão ela vai diminuindo, vai sendo um pouco mais lenta. Se eu como tarde demais, perto da hora de dormir, ao invés de conseguir descansar, meu corpo vai continuar trabalhando e vai atrapalhar o meu sono. Pode me causar insônia, refluxo, aumentar a quantidade de açúcar no meu sangue, causar um risco maior da pessoa ter pressão alta, AVC. O mais indicado é realmente você comer 3 horas antes de dormir. Tem muita gente que brinca falando que quem come cedo, janta cedo é velho, mas se todo mundo bem soubesse, comeria cedo também ao invés de deixar para 10, 11 horas da noite. Outra coisa é para evitar alimentos muito pesados. Dê a preferência para uma sopinha, vegetais cozidos, sanduíche natural. E se você comer muito cedo, sentir aquela fome antes de deitar, come uma coisinha mais leve, uma maçã, uma pera, pode ser até mesmo um chazinho, porque isso aí vai disfarçar a sua fome, você vai conseguir dormir até o outro dia e tomar o seu café da manhã tranquilo. Outro erro bastante ignorado é você dormir na posição errada.
Dormir de barriga para cima parece super confortável, que você está super relaxado e descansado, mas essa posição pode trazer alguns riscos para você. A primeira coisa que ela pode fazer é empatar que o oxigênio entre para os seus pulmões. Se eu não tenho oxigênio entrando para o meu pulmão, não vai oxigênio para o meu cérebro. Isso aí pode matar os meus neurônios, pode aumentar o risco de demências e até mesmo AVC. Também pode aumentar o risco de ter apneia do sono. O que é isso, doutora? É quando a pessoa fica sem ar várias vezes durante a noite. Geralmente aquela pessoa que ronca bem alto e tem que puxar o ar depois que ela sente essa falta de ar. Essa pessoa acorda no outro dia totalmente sonolenta, irritada, sente que não descansou direito e pode trazer consequências depois para a vida dela. Aumenta o risco dela ter pressão alta, AVC, dormir durante o dia, até mesmo dirigindo. A melhor posição para você dormir é para o lado esquerdo. Isso aí vai aumentar a quantidade de sangue que passa pelo seu corpo e vai aumentar também a quantidade de oxigênio. Além disso, melhora na digestão. Você pode utilizar alguns travesseiros entre as pernas e atrás das costas para manter essa posição durante a noite. Outro erro bastante comum é dormir em um quarto muito quente. O seu corpo ele precisa baixar a temperatura para você entrar em um sono profundo e ter um sono reparador, se sentir descansado. Infelizmente, as pessoas mais velhas não conseguem regular muito bem a temperatura do corpo. Isso, infelizmente, pode gerar algumas consequências. A pessoa pode ter desidratação, aumentar a pressão durante a noite, causar arritmia, que é quando o coração bate todo desregulado, e aumenta o risco do infarto e do AVC. O que você vai fazer então? Deixar esse quarto mais ou menos na temperatura entre 20 e 24 graus. Se você não tiver ar-condicionado, não tem problema. Pode apostar num ventilador, porque ele vai conseguir manter o local arejado, vai evitar dormir com roupas muito apertadas e com tecido sintético. Aposte naquelas roupas com tecido de algodão, que ela permite o seu corpo respirar. Eu conheço várias pessoas que só conseguem dormir se estiver bem agasalhado. Meia no pé, embrulhado, como se diz aqui no meu estado. Mas se seu quarto for muito abafado, muito calor, aposte em lençóis mais finos, inclusive a roupa de cama tem que ser aquela com tecido mais fininho. E se você só consegue dormir de meia, realmente você tem que optar por uma meia mais fininha, só para sentir que o seu pé está bem agasalhado. Outro erro bastante comum é levantar de forma muito rápida da cama. Isso aí geralmente acontece com aquela pessoa que está atrasada para algum compromisso, acha que não escutou o despertador, mas acaba sentindo aquela tontura quando levanta, começa a ver uns pontinhos brilhantes ou até mesmo a visão embaçada ou escura. Isso se chama hipotensão ortostática. O que significa? É quando a sua pressão abaixa rápido demais quando você muda de posição. Isso pode acontecer com uma pessoa de qualquer idade, mas é muito comum nas maiores de 60 anos e, infelizmente, pode aumentar o risco de quedas, da pessoa ter alguma fratura, quebrar o osso e até mesmo bater a cabeça e ter alguma hemorragia cerebral, ou seja, ter algum tipo de problema no cérebro. Para prevenir que isso aconteça, você vai sentar pelo menos um minutinho na cama antes de se levantar. Começa a mexer os seus pés e tornozelos para fazer o seu corpo acordar de vez e também pode utilizar sandálias ou até pantufas antiderrapantes para esse tipo de coisa não acontecer. Outro erro é dormir com roupa muito apertada ou com tecido sintético, seja poliéster, lycra ou renda. Infelizmente, esse tipo de tecido abafa todo o seu corpo, não deixa ele respirar e também faz isso com a sua região íntima. Isso aí pode causar infecções de pele ou até mesmo infecções vaginais.
Esse erro é bastante comum de acontecer, não importa a idade da mulher, às vezes ela se esquece que ela precisa cuidar do corpo dela, inclusive quando está dormindo. Esse tipo de tecido, como ele não permite o seu corpo respirar, acaba abafando tudo, deixando tudo mais quentinho e úmido. Infelizmente, esse problema é muito maior quando acontece na região íntima, porque pode causar candidíase e vaginose bacteriana, que são duas infecções bem chatas que causam corrimentos e vários sintomas na mulher, como coceira e também um corrimento com cheiro de peixe podre. Infelizmente, esse tipo de infecção é muito comum de acontecer, porque a mulher comete vários erros no dia a dia sem perceber que isso aí pode afetar a saúde íntima dela. Mas para isso eu tenho a solução. O Código Íntimo é um guia onde eu te ensino de maneira bem fácil, bem prática e com vídeos como você vai cuidar da sua periquita aí na sua casa para evitar qualquer tipo de problema, como infecção, corrimentos, maus cheiros, e isso com certeza vai deixar o seu dia a dia muito mais confortável. O link está no primeiro comentário fixado. Clique e acesse que eu vou te ensinar. Para você evitar esse tipo de abafamento no seu corpo, na sua região íntima, você vai dormir com roupas mais folgadas, com tecido de algodão, de preferência dormir sem calcinha, para deixar a sua periquita respirar e não ter esses problemas. Outra coisa que você não pode fazer de forma alguma é ignorar quando você ronca, tem algum tipo de insônia ou falta de ar durante a noite. Muita gente acha que isso é normal. Ah, não, minha mãe roncava, meu pai roncava, então eu ronco também. Não é porque eu quero, então tá tudo certo. Infelizmente, isso aí pode ser um sinal de que algo de errado está acontecendo no seu corpo e pode indicar um risco maior de você ter alguma doença, como pressão alta, ter algum infarto durante a sua vida e, inclusive, ter algum tipo de problema cerebral mais adiante. O ronco não é só um barulho que sai pela sua boca. As pessoas começaram a normalizar porque várias pessoas roncam, mas pode ser que o ronco esteja indicando que você tem a apneia do sono, que é aquela falta de ar várias vezes durante a noite. Pode ser que você esteja com obesidade, que é fator de risco para várias doenças do coração, e até mesmo pode indicar que você tem algum problema na parte nasal, algum desvio nasal, algum problema nessa parte da respiração. A insônia tem vários motivos. Os principais deles na mulher é algum problema emocional, algum problema psicológico que ela esteja passando, ou até mesmo o fogacho, que é aquele calorão intenso durante a noite, junto com o suor em excesso. Se você tiver algum problema com ronco ou insônia, você precisa buscar um profissional para saber qual é a causa e tratar de maneira adequada. Se for em relação ao ronco, à apneia do sono, você pode precisar utilizar o CPAP, que é um aparelho, e eu tenho certeza que a pessoa que dorme com você vai agradecer bastante. Mas você também pode precisar de perder peso, se for em caso da obesidade, e também pode ajudar se você mudar de posição ao dormir. Se for em relação à insônia, você pode precisar de um apoio psicológico. Se for relacionado aos sintomas da menopausa, é bom buscar um ginecologista para ele saber como tratar os seus problemas. E se você tiver alguma dúvida sobre algum assunto em específico de saúde, saúde íntima, eu vou te dar uma dica. Vai aí na barra de pesquisa do YouTube e coloca Doutora Vitória Oliveira, mais o tema que você quer saber, que eu tenho certeza que você vai encontrar um vídeo falando sobre isso. Outra coisa que as pessoas fazem, que é bastante comum e não sabem que isso daí pode fazer mal, é tomar remédio sem indicação do médico. Isso é muito comum de acontecer nas mulheres mais velhas, que tomam calmante para dormir, tomam analgésico, né, um remédio para dor, porque está sentindo muita dor e precisa dormir direito. E também pode até mesmo tomar aquele remédio para pressão em uma dose mais aumentada, para ver se a pressão diminui e ela dorme um pouco mais rápido. Os calmantes, eles podem causar uma confusão mental na pessoa, aumentar o risco de queda e até mesmo fazer a pessoa perder a vida quando a dose é muito aumentada.
Os analgésicos, aqueles remédios para dor, podem sobrecarregar o fígado, os rins e até mesmo o estômago. E se você toma aquele remédio para pressão, se não for indicado ou se uma dose muito alta, você pode baixar demais a sua pressão e causar problemas em você. O que você deve fazer então? Nunca tome remédio se um médico não indicou para você. Não é porque fulano, cicrano toma, faz bem para ele que você deve tomar também. Principalmente se você toma algumas outras medicações. Por quê? Esses remédios sem indicação que você toma pode tirar o efeito dos que você já toma e precisa tomar, ou até mesmo aumentar a potência desses aí que você já usa. Você pode optar por algumas outras alternativas naturais, como um chazinho de camomila, tomar um banho morno antes de dormir e escutar uma música mais calma. Outro erro que está se tornando cada vez mais comum e normalizado, tanto por pessoas jovens quanto pessoas mais velhas, é o uso de telas antes de dormir. É televisão, celular, tablet. Por quê? Antigamente a gente tinha a televisãozinha só lá na sala. Assistia a novela, o jornal, o programa, desligava a televisão, vinha dormir. Mas hoje em dia tem televisão dentro do quarto, celular tá ali na cama, você mexendo, e isso aí é totalmente prejudicial. A luz que tem nas telas da televisão, do computador, do celular ou do tablet inibe, ou seja, bloqueia o hormônio do sono que se chama melatonina. E eu preciso desse hormônio para ter um sono profundo, conseguir descansar bem. E o que vai acontecer? Eu vou ter aquele sono superficial, vou acordar no outro dia totalmente cansado, sem saber o porquê. Infelizmente, isso aí pode trazer consequências a longo prazo, se você fizer repetidamente sem ter a consciência de que isso aí faz mal. Por quê? Pode trazer insônia, percas na memória e até mesmo envelhecer o seu cérebro antes da hora. Você vai ser uma pessoa de 50 anos com cérebro de 80. E isso é muito importante de ser dito, porque tem gente que fala que só consegue dormir se tiver com a televisão ligada, se estiver mexendo no celular. Mas não, isso aí foi um padrão que você colocou. O seu corpo ele foi preparado para dormir à noite. Se você largar essas coisinhas aí, com certeza você vai conseguir dormir bem também. E até mesmo melhor do que dormia. Para evitar esse problema, você vai parar de mexer nesses aparelhos eletrônicos pelo menos 1 hora antes de dormir. Vai preferir ler um livro, ler a Bíblia se você for uma pessoa religiosa. Você pode fazer uma meditação ou uma respiração guiada. Tem vários vídeos no YouTube que inclusive você não precisa olhar para a tela para saber, ou até mesmo colocar aquelas musiquinhas no Spotify ou em algum outro tipo de programa de música que remete àquele som da chuva caindo. Isso aí vai te tranquilizar bastante e vai te fazer cair no sono rapidamente. E depois dessa dica maravilhosa, já se inscreva no canal para não perder nenhuma dica de saúde. Outro erro que você não pode cometer é dormir com a luz acesa. Lembra que lá atrás no vídeo eu falei que é bom você ter um abajur, uma luz noturna para evitar quedas? Não é que você precisa ligar a luz do seu quarto, porque você precisa de um ambiente mais escuro para conseguir descansar bem. No seu corpo existe algo chamado ciclo circadiano, que, explicando de uma maneira mais fácil, é você se manter acordado quando tem luz e dormir quando não tem luz, quando está escuro. Se está claro no lugar onde eu vou dormir, infelizmente o meu corpo não produz aquele hormônio chamado melatonina, que é necessário para eu ter um bom descanso, entrar em um sono profundo. Inclusive, existem algumas pesquisas que dizem que isso pode aumentar o risco de você ter obesidade, câncer e diabetes. Então, a melhor coisa que você faz é dormir em um ambiente totalmente escuro ou uma iluminação âmbar, ou seja, mais amarelada. Pode ser um abajur pertinho aí da sua cama se você precisar levantar. Inclusive, tem um fato curioso para contar para vocês. O meu namorado não consegue dormir de maneira nenhuma quando tem alguma coisa acesa no quarto.
Pode ser luz do ar-condicionado, a lâmpadazinha da televisão que está ligada, ele não dorme de maneira nenhuma, tem que apagar tudo. E ele está totalmente certo, sabe por quê? Porque isso aí vai garantir que o sono dele seja profundo e ele acorde totalmente descansado. Então você pode fazer isso também, tá? Pode apagar tudo que tá aí no seu quarto para você acordar totalmente descansada aí de manhã. Outra coisa que você não pode fazer de jeito nenhum é dormir com fome ou fazer um jejum muito prolongado. Isso é muito comum de acontecer nas mulheres que se importam bastante com o seu corpo ou até mesmo aquelas que entraram na menopausa e começaram a ganhar uma gordurinha, acaba entrando naquela onda de eu vou dormir sem jantar porque se eu jantar eu vou engordar. Mas não, isso pode ser perigoso para você. Pode não parecer, mas o período da noite ele é muito prolongado e você dorme em média 6, 7 horas. E imagina se você fica todo esse período sem comer e já dormiu com fome. Isso pode abaixar muito o açúcar no seu sangue, no seu corpo, que é o que te dá energia. Pode gerar em você tonturas, tremores e insônia, o que é bastante perigoso nas pessoas que têm diabetes e também os idosos, que têm pouca quantidade de energia estocada no corpo. O que você vai fazer então? Se sentir fome, come alguma coisa e não precisa ser nada pesado, como uma fatia de queijo, uma torradinha, alguma fruta mais leve para você não se sentir empantufada e nem atrapalhar a sua estética, o seu corpício que você quer ficar. Eu já ouvi várias pessoas falando que fulano, cicrano emagreceu não sei quantos quilos porque deixou de jantar. Mas eu vou quebrar esse mito aqui agora. A pessoa não emagreceu porque ela parou de comer à noite, é porque ela começou a comer menos. Então, o que você precisa fazer? Comer menos durante o seu dia a dia, não é sacrificar a sua janta, não. E, inclusive, agregar exercícios físicos no seu dia a dia. Isso aí é o que vai fazer você emagrecer e ficar com o corpo que você quer durante essa fase. Outro erro que é bastante comum é a pessoa dormir com o celular próximo dela ou até debaixo do travesseiro, principalmente quando está conectado num carregador. Infelizmente, isso pode oferecer grandes riscos e até mesmo de vida para a pessoa. Existem vários casos que o celular, inclusive, explodiu. O celular ele emite algumas ondas eletromagnéticas, que são radiações invisíveis. Você não consegue enxergar, mas elas estão ali e atrapalham o seu sono. Além do risco desse celular explodir e te causar uma queimadura terrível, que pode custar a sua vida. O que você vai fazer então? Colocar esse celular no modo avião, inclusive longe da cama, principalmente se ele estiver no carregador. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. E se você tem alguma dica que as pessoas não podem fazer quando forem dormir, coloca aqui embaixo que vão ajudar várias pessoas assim como você.